Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Tim Waltenberg de novo no pedaço. Espero que estejam todos bem. Vamos nessa? Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala de invasões holandesas. Então, Waltenberg, esse tema é interessante nos vestibulares tradicionais e até mesmo nas provas do Enem. Nós já tivemos umas 2, 3 questões sobre invasões holandesas, né, na prova do Enem. Então, essa revisão serve para todo mundo, beleza? Se liga aí. Vejam o que diz o texto lá. Está vendo? Tem um texto. Motivos porque a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar ao rei da Espanha a terra do Brasil, né, e a lista de tudo que o Brasil pode produzir anualmente. Este título de livro, eita caramba, isso aqui é um título de um livro, isso aqui é um título de um livro da época, nos dá uma visão do espírito que norteou o movimento das invasões. Sobre estas invasões, podemos afirmar o quê? Vamos lá. Waltenberg, o que aqui aconteceu mesmo? Vamos só lembrar? Então, gente, em 1580, o trono de Portugal acaba nas mãos do rei da Espanha, permanecendo por 60 anos. Então, de 1580 a 1640, nós tivemos a chamada o quê, senhores? A chamada União Ibérica, já que as duas coroas estavam nas mãos de um mesmo rei, o rei da Espanha, Filipe II, ele é Filipe II da Espanha, viu, gente? Lá em Portugal, geralmente ele é chamado de Filipe I. Portugal nunca tinha tido um rei de nome Filipe, tá? Então quer dizer que Portugal e Espanha agora estão sob uma mesma direção. Só que a Espanha, ela era inimiga de quem, gente? Ela era inimiga da Holanda. E a Holanda, desde que o Brasil começou a produzir cana-de-açúcar, a Holanda comprava açúcar brasileiro. A Holanda comprava o quê? Comprava açúcar brasileiro, exatamente. A Holanda comprava açúcar brasileiro. E aí, pronto, gente, o que foi que aconteceu? Quando a Espanha, então, passou a dominar Portugal, a primeira medida do rei Filipe, da Espanha, foi proibir, sabe? Proibiu os holandeses de comprarem açúcar brasileiro. Os holandeses costumavam comprar açúcar mascavo no Brasil para refinar e revender. Esse açúcar brasileiro, ele era refinado e revendido por toda a Europa e até mesmo no Brasil. Também, o açúcar refinado dava lucro? Bom, pessoal, alguns livros de história econômica dizem que o lucro do açúcar refinado chegava a algo em torno de 500%. Caramba, que baita lucro, era um bom lucro. E aí os holandeses agora estão proibidos. Estão proibidos. Só que os holandeses, né, gente, vão fazer o quê? Eles vão desobedecer. Então eles não vão cumprir essa proibição. Não. Por isso, então, ocorrem as invasões. Por isso vão ocorrer as chamadas, o quê? As chamadas invasões ao Brasil. As invasões ao Brasil. Qual foi a primeira coisa que os holandeses fizeram? Juntaram dinheiro, criaram uma empresa chamada WC, ou famosa o quê? A famosa Companhia, abreviando Companhia das Índias Ocidentais. Companhia das Índias Ocidentais. Qual era o objetivo dessa empresa? O objetivo era juntar dinheiro, contratar tropas, comprar armas e patrocinar as invasões ao Brasil. Exatamente. E aí vão ocorrer 2 invasões, né, gente? A primeira invasão holandesa acontece aonde, gente? A primeira invasão acontece na Bahia, certo? Onde eles ficam por menos de 1 ano. E a segunda invasão holandesa vai acontecer aonde? A segunda invasão holandesa vai acontecer em Pernambuco. Né? A segunda invasão holandesa vai acontecer em Pernambuco. Ok? Muito bem, em Pernambuco. Exatamente. Waltenberg, é aqui em Pernambuco que vai ocorrer um período mais longo, né? A gente costuma dizer que os holandeses ficaram 24 anos dominando Pernambuco. 24 anos foram, 24 anos de domínio. É nessa época, gente, que vai se destacar quem? A figura do Maurício de Nassau. Então, a figura que vai se destacar nessa época aqui, administrando o chamado Brasil holandês. Lembrando que os pernambucanos, aliás, os holandeses, estenderam seu domínio para outras províncias, né, nordestinas, chegando a dominar um vasto território que ia de Sergipe ao Maranhão, que é o famoso Brasil holandês. Então, se você pegar o mapa do Brasil naquela ocasião, certo? Então, do Maranhão até onde? Até Sergipe. Caramba, do Maranhão a Sergipe. Então, essa é a área
do chamado quê? Brasil holandês. E a Bahia? Não, a Bahia não caiu no domínio holandês desta vez, só na primeira invasão. Mas o domínio holandês sobre a Bahia, né, durou menos de um ano. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver se dá para responder a questão? Bora, vamos ver se dá para responder a questão diante disso. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, este título do livro, né, dos motivos da Companhia das Índias Ocidentais, que deve tirar da Espanha a terra do Brasil, e lista de tudo que o Brasil pode produzir anualmente. Olha o nome do livro. Então, este título do livro da época nos dá uma visão do espírito que norteou o movimento das invasões holandesas ao Brasil. Sobre estas invasões, podemos afirmar que, a letra A política de invasões dos holandeses visava restabelecer o protecionismo do comércio colonial, porque os produtos brasileiros só podiam ser comprados pelos comerciantes espanhóis. Não. Quem não podia comprar? Os holandeses. Então não é restabelecer o protecionismo. Não. Na verdade, era quebrar o protecionismo. Quem decretou o protecionismo? A proibição, o governo espanhol. Tá? Letra B. A criação da Companhia das Índias Ocidentais visava romper o bloqueio econômico português. Gente, quem decretou o bloqueio não foi Portugal. Até porque Portugal está numa época que não tem rei. Aliás, tem o rei da Espanha. Então, quem decretou o bloqueio foi o governo espanhol. Não foi o governo português. Percebe? Letra C, Valtimeg. Os planos dos holandeses visavam a reapropriação dos lucros, porque eles tinham sido proibidos, da distribuição e venda do açúcar brasileiro, prejudicados pela dominação filipina, já que o rei da Espanha chamava Felipe, sobre Portugal. Valtimeg, eu acho que é essa a resposta, né? Mas vamos ler as outras, é obrigatório ler. Letra D. A hegemonia holandesa já estava estabelecida na Europa. Nessa época é a hegemonia espanhola, gente. Deu para entender? E era necessário agora ocupar as áreas açucareiras dos trabalhadores. E outra coisa, um monte de erro, né? No Brasil, o açúcar era produzido por trabalhadores livres, nem a pau, né? Eram trabalhadores escravos. Beleza? Então está errado também aí. Letra E, Valtimeg. Os espanhóis, ao dominarem o Brasil, pretendiam desenvolver uma colonização fora do sistema mercantilista. Está errado também. Por quê? Porque o Brasil não vai deixar de ser uma colônia de exploração, gente. Então, Valtimeg, o Brasil, mesmo sendo colônia espanhola por 60 anos, já que a União Ibérica durou 60 anos, então o Brasil era uma colônia de quê? O Brasil era uma colônia de exploração. Então, não vai fugir ao estilo mercantilista, de maneira nenhuma. Já sei, então, Valtimeg. Então, a resposta vai ser aquela letra C mesmo. Exatamente. Os planos dos holandeses visavam a reapropriação dos lucros da distribuição e venda do açúcar brasileiro, prejudicados pela dominação filipina sobre Portugal. Proibição filipina, o rei da Espanha. Ok? Vocês entenderam? Eu sei que sim, vocês adoraram. Então, senhores, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.